Imposto sobre criptomoedas aqui no Brasil. Talvez um dos temas mais polêmicos quando a gente fala do mercado cripto e que muita gente desconhece, inclusive nesse período que a gente tem que declarar imposto de renda. Então aqui vai tudo que você precisa saber sobre as obrigações, imposto de renda, se vai ter que pagar imposto ou não, se tem alguma isenção, saída fiscal. Então um vídeo bem completo e que você precisa saber, pessoal. Se você não está investindo no mercado, o barato pode sair muito caro lá na frente. Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo aqui. Se você curtir, deixa aquele like, isso ajuda muito o canal a crescer. E para quem não me conhece, sou o André Ari, investidor no mercado cripto desde 2021, no comecinho do ano. Comecei nessa jornada, peguei o último ciclo de alta e estou agora novamente esperando ansiosamente por esse próximo. Só que tem um ponto, pessoal. No momento que a gente está comprando, investindo, é bom que a gente regularize nossa situação aí com a Receita Federal. Principalmente se você for brasileiro e tenha residência fiscal aqui no Brasil. Porque o grande ponto desse vídeo é falar do que muita gente desconhece. Então eu até realmente gastei um bom tempo, porque eu não sou contador, mas eu preciso saber disso daqui, não só para os meus investimentos, mas também para poder ajudar vocês aí do outro lado, já que eu produzo conteúdo. Então fiquei horas e horas conversando com especialistas na área e tentei resumir isso aqui de uma maneira bem didática para vocês. Então entenda o seguinte, se você não declara lá na frente, você pode ter algum problema com a Receita, cair na malha fina, e aí pode ter passaporte, vários problemas aí com o seu CPF. Então, pessoal, cuidado, se você é brasileiro, realmente está investindo corretamente, entenda que tem saídas aí que não são tão ruins e eu vou mostrar até essa mudança do imposto que teve do final de 2023 para 2024. Não vai ser tutorial de onde clicar para declarar imposto, tem gente que faz isso muito melhor do que eu, mas você tem que saber o que você precisa falar, porque muita gente acha que declarar imposto de renda, que é essa primeira parte, ela tem que pagar imposto e não, pessoal. Então a ideia é realmente passar e eu dividi isso em 3 etapas: imposto de renda, IN 1888, que aí é uma inscrição normativa que a gente tem que fazer mensalmente, e o que a gente chama de GCAP, ganho de capital. Então 3 coisinhas, então vou compartilhar a tela para explicar uma por uma a diferença de corretoras nacionais, internacionais. Então entenda, isso aqui é muito importante. Aí faz a sua mágica, Marina. Contemplem o mago! E começando aqui, pessoal, como eu falei para vocês, eu quero falar das obrigações tributárias aqui que a gente tem no mercado cripto. Então eu dividi em 3 pontos. O primeiro, imposto de renda, que eu já vou começar explicando para vocês. IN 1888, essa inscrição normativa, e essa parte de ganho de capital. Então vamos entender a diferença delas. A primeira de todas é imposto de renda, é o que a gente tem que declarar anualmente, principalmente nessa época de março, abril de cada ano. A gente declara tudo que a gente tem, as rendas do ano anterior e os bens, tá? Então a cripto entra numa parte de bens e direitos, assim como um automóvel, uma casa que você vai ter. Então você tem que declarar o que tem. Aí a outra parte é IN 1888. Eu já explico melhor quando eu entrar nessa parte, mas a IN, meramente, ela é uma parte que a gente tem que ficar de olho, pessoal, porque ela é uma obrigação que a gente tem mensal, tá? IN 1888 é uma obrigação mensal, ou seja, todo mês a gente tem que declarar todas as movimentações que a gente fez. E aí tem diferença de corretora nacional e internacional, então é bom que você entenda muito bem essa diferença. E aí tem a parte de GCAP, que é o ganho de capital, efetivamente onde a gente vai pagar imposto. É nessa última parte, eu deixo para o final, para a gente entender as obrigações primeiro, para depois entender aonde a gente paga imposto, de que forma. E aí é claro, pessoal, dúvidas mais específicas, eu não sou contador, mas eu quero ajudar as obrigações para vocês entenderem, e depois eu vou colocar até algumas possíveis saídas fiscais e indicar 2 amigos aí que trabalham nessa parte, que podem te ajudar para uma saída, principalmente se o teu caso tiver alguma coisa mais atípica, beleza? Então vamos começar aqui. Imposto de renda. Primeira coisa, a gente entender o que é o imposto de renda, pessoal, em cripto. Como eu falei, o imposto de renda a gente tem que declarar anualmente se você é cidadão brasileiro, ou seja, se você tem residência fiscal aqui no Brasil. Então, ela é uma obrigação anual, tá? Que a gente declara aqui no ano seguinte, ou seja, agora em 2024 a gente vai declarar a nossa renda, tudo que ocorreu aí no ano de 2023, tá? E aí, quem que tem que declarar criptomoedas? Você tem que declarar todos os ativos, tá? Todos os ativos que você tinha, pelo menos, tá? Aí eu vou até marcar aqui, pelo menos 5 mil reais, 5 mil. Ou seja, se você tivesse, vou dar um exemplo aqui, comprou no ano passado, foi comprando Bitcoin. E aí você tem que pegar a foto do dia 31 do 12. Então era o que você tinha em 31 do 12. E aí todo o ativo que passou de 5 mil reais em compra
no dia 31/12 você vai declarar. E aí não paga imposto, é bom deixar isso bem claro, não paga imposto. Imposto de renda é só declaração, apenas informativo. Fechou? Então vou pegar um exemplo aqui, que você tinha comprado no ano, fica torto mesmo, depois eu melhor. Mas Bitcoin aqui, você comprou Bitcoin, você tinha, sei lá, 8 mil reais no ano. Então 8 mil você tinha no ano em Bitcoin, fechado? Então você comprou, fez várias compras aí, foi comprando R$ 1.000 aí por 8 meses, comprou 8 mil, falou, beleza, acumulei aqui. E você também comprou Ethereum, ETH, pessoal, o segundo maior projeto do mercado cripto. É só que você foi comprando menos, e aí chegou 31 de dezembro, você tinha 4 mil, você comprou metade. Então praticamente 2/3 você colocava em Bitcoin e o restante em Ethereum. Nesse dia, pessoal, 31/12, se você tinha 8 mil, ou seja, 8 mil reais em Bitcoin, você é obrigado a declarar. Só que se você tem 4 mil reais em Ethereum, você não é obrigado a declarar, porque não se enquadrou, ele não passou. Aí você não é obrigado a declarar um ativo inferior a 5 mil. Então começa por aí. Muita gente sofre aqui, mas o que acontece, pessoal? A gente tem esse limite aí, essa isenção. Então se você comprou pouquinho, você está investindo, pessoal, você não é obrigado a declarar se estiver abaixo de 5 mil reais. Então isso aqui é muito importante para quem realmente tem um valor menor investido. Então veja cada cripto. E aí sempre, pessoal, sempre a foto de 31/12. E aí as pessoas têm o seguinte ponto. André, como que eu vou saber? Eu estou em março, estou em abril, maio, não sei que mês você vai estar vendo isso aí, mas você tem que pegar a foto, você tem que pegar o extrato. Se for uma corretora nacional, provavelmente ela vai ter um informe de rendimento. Se for uma corretora internacional, aí você vai ter que fazer na mão, você tem que ter esse controle. E aí não adianta falar para o seu contador, ó, contador, se vira. Não, pessoal, você tem que ajudar. Às vezes os caras desconhecem, tá? Então você tem que saber o que você comprou, a que preço. Então pega todo o histórico, pede aí para sua corretora, tenta puxar. Geralmente elas têm os históricos de transações. E aí você também vai ter a parte que seria, não consegui puxar aqui, fala com o chat. Então você tem conta na Bybit, que é uma corretora internacional, não estou conseguindo puxar os dados mais antigos. Pede para a equipe da Bybit que eles vão te passar, beleza? Então sempre você declarar, tá? Apenas informativo, isso aqui que é importante deixar bem claro, não vai pagar imposto sobre isso. Você pode declarar que você tem 20 bitcoins, tomara que você tenha, só que você não paga imposto, só declara o bem que você tem. E aí é uma coisa diferente, tá? Declaração, não paga imposto, é apenas informativo para todos os ativos que você tenha a partir de 5 mil reais comprados, fechado? E o próximo aqui, pessoal, para a gente seguir, vou falar da IN 1888. Nossa, que sopa de letrinhas. Isso aqui, pessoal, é uma inscrição normativa, tá? O que acontece? Você tem que declarar mensalmente toda a movimentação. E aí começa, pessoal, aí começa algumas particularidades, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que entender que tem a opção de operar por uma corretora nacional, ou seja, aquela que tem uma sede aqui no Brasil, não vou falar nem sede, mas que é uma corretora que tem um CNPJ brasileiro que presta as informações para a Receita Federal, e uma corretora internacional que não tem uma sede no Brasil, ou seja, ela não tem obrigação nenhuma de passar a informação pela Receita, mesmo que os caras do STF queiram, tá? Teoricamente eles não têm jurisdição, eles não têm que falar nada. Aqui no Brasil, eles vão seguir realmente se eles são uma empresa brasileira. Se eles não têm CNPJ, eles não têm essa obrigação. Então, a primeira coisa é dividir isso daqui. Ah, mas se essa corretora presta serviço ou não, pessoal, eu não tenho a menor ideia. Teoricamente, muita gente fala que se a Binance é uma corretora brasileira, ela não é origem brasileira, mas ela tem uma empresa aqui no Brasil. Agora, se ela passa ou não informação para a Receita, eu já não sei. Então, assim, essas particularidades, aí teria que certificar com a própria Binance. Você tem que chamar lá no suporte deles, falar, aí pessoal, vocês estão me declarando, porque você precisa saber se eles passam os dados. E aqui é uma coisa bem importante, tá? Presta atenção nisso, aqui é bem importante. IN 1888, que é essa sopa aí de números, que eu sempre estou me confundir quando falar, é o seguinte, você tem que entender que são obrigações de declarar todas as movimentações. Como assim? Toda compra, toda venda, toda troca de uma moeda por outra. Todo trade, toda compra para hold, toda venda. Então, IN 1888 nada mais nada menos que é declarar tudo, todas as movimentações. E aí vou pegar primeiro o corretor nacional. O que acontece? A obrigação de declarar essa movimentação é de responsabilidade da corretora. Eu vou pegar um exemplo de uma corretora que eu sei que é nacional, que faz isso daqui. Foxbit, já tive parceria com eles, uma corretora bem bacana, muito séria, brasileira aí há muitos anos no mercado.
A Foxbit, por exemplo, ela deve, tá, declarar todas as movimentações. Se você colocou lá R$ 1.000, comprou todo mês, ela vai declarar que o seu CPF está movimentando, comprando aquele ativo. E eles devem tirar um informe de rendimento. Facilita muito uma corretora nacional e para principalmente quem está operando, porque você vai ter o preço ali comprando em reais, então é bem simples, tá? Então, eles, teoricamente, ficam com a responsabilidade, assim como P2P, que são aquelas pessoas peer-to-peer que vão comprar e vender. Eles vão declarar que você comprou o STT, você comprou Bitcoin, que você comprou Ethereum direto com eles. Então, eles vão declarar a compra que você fizer. Se você chegar para P2P, inclusive chegar para Jéssica. Ô Jéssica, vou comprar aí $5.000. Beleza, comprou $5.000. Ela vai declarar que você comprou aquele valor. E aí, se um dia você vendeu dólares, tem essa diferença cambial. Mas aí, dali para frente, ela não declara. Então, uma corretora, se você fizer tudo na plataforma deles, eles que vão declarar, tá? Então, entender que a IN 1888 é uma declaração de todas as suas compras no mês, ou seja, movimentações, tá? Se você quiser entender melhor, é movimentações, é obrigação. Isso aqui é importante para a gente falar sobre o ganho de capital. Sem você entender dessas obrigações, você pode se lascar lá na frente, tá? E para a corretora internacional, para a gente comparar aqui, é um pouco diferente. Você é obrigado a informar para a Receita todas as suas movimentações de compra e venda. E mais uma coisa, a IN 1888 não gera, ela em si, não gera o pagamento de imposto. E aí qual que é o grande ponto, tá? Que vai para o GCAP, são as isenções. Aí, limite de movimentação. Então, eu já vou falar aqui, é um pouco da IN misturada com ganho de capital. Porque se você declara no final do mês, você vai ter uma conta. Ou seja, quanto que você comprou, quanto que você vendeu, teoricamente, ó, movimentei X mil reais ou X mil dólares, mas sempre para reais, tá? Quando a gente fala de imposto de renda, imposto em cripto, vamos sempre pensar em reais. Então você vai ter que pegar o câmbio do dia. É chatinho, pessoal? Tem o que fazer? Tem como mudar? Não. Então, é importante que você entenda. Então, a IN, você tem corretora nacional, que a obrigação é dela. Você tem corretora internacional, que a obrigação é sua de declarar. Beleza. E aí você vai para o ganho de capital. O ganho de capital é o seguinte, tá? É o famoso GCAP. Você pode ver por essa sigla. Corretora nacional tem alguns pontos. Você tem uma isenção de pagamento de imposto, tá? Se você movimentou até 35 mil. Meio que a IN e o GCAP estão juntos. Você tem que entender que imposto de renda é apenas declaração, apenas a declaração. Não gera pagamento de imposto, informativo, anual, foto de 31/12. Se você vendeu todas as suas criptos no dia 30/12, você só vai ter que declarar o que? No imposto de renda? Não vai ter nada para você declarar. Você vai ter que declarar a IN e eventualmente fazer os ganhos de capitais. Então, deixa eu voltar aqui para você não se perder. Vamos aqui, tira imposto de renda. A IN aqui, pessoal, vou deixar aqui em cima, caso a gente precise consultar. Então, vamos pegar a situação da corretora nacional. Declarei tudo, ou melhor, eles declararam, né? Lembra que a responsabilidade é deles. Eles declararam tudo que você fez no mês. E aí, digamos que você comprou, vendeu. Cada compra e venda é uma movimentação. Se você somar todas as suas compras e vendas durante o mês, você vai ter um valor. Se você movimentou, tá? Você movimentou 35 mil reais, não passou disso, mesmo que você tenha um lucro de 20 mil reais, não importa, você não vai pagar imposto. Vou pegar um exemplo, que você ganhou uma cripto e você vendeu. Você ganhou uma cripto lá e essa cripto, você ganhou, então um airdrop da vida. Você recebeu, colocou na sua corretora e depois de um mês lá você resolveu, sei lá, colocar. Você vendeu 30 mil reais, só vendeu a única movimentação do mês. Apenas uma venda de um token de airdrop deu 30 mil reais. Você vai pagar imposto? Não, porque a movimentação não passou de 35 mil reais. Então, muito, muito importante que você entenda que movimentação, pessoal, qualquer coisa. Aí vão lá as perguntas mais comuns. Já vou até falar aqui que eu já sei. André, isso aqui é saque para minha conta ou se eu comprar Bitcoin, transformar Bitcoin em Ethereum? Não. Cada operação de troca de real para dólar, dólar para Bitcoin, Bitcoin para Ethereum, Ethereum para dólar, dólar para real, é uma operação, é uma permuta. Então você tem que entender que cada coisinha que você faz é
uma movimentação. Então, todas as movimentações somadas não podem passar 35 mil. Então, pensando que alguém que só comprou. Lembrando, a única coisa que faz você pagar imposto em cripto é você vender e ter lucro. E se você passa realmente das isenções. Então, se você resolveu nesse mês, só vendeu ou movimentou pouco, abaixo de 35 mil, com lucro, sem lucro, não paga imposto. E um outro exemplo, pessoal, digamos que você movimentou 50 mil e você teve lucro em uma daquelas operações. Digamos que o Bitcoin que você vendeu, você comprou outras altcoins e fez só uma venda de Bitcoin. Como você passou do limite e teve lucro numa operação, você vai pagar uma alíquota, tá, de 15%, tá? 15%, isso aqui é uma alíquota progressiva, até 5 milhões, você não tem que se preocupar. Provavelmente é esse o valor até, que vai até 22,5. Mas se movimentou até 5 milhões, pessoal, espero que não seja o seu caso, espero que você pague realmente 22, porque seria um imposto muito bom que você está movimentando bastante grana. Mas a princípio é 15% em cima do lucro da operação. E aí, qual que é o grande ponto? Você tem que entender que essa obrigação de pagamento de imposto do ganho de capital é de 15% se você passar e sempre no mês seguinte. Então, digamos que aqui, mês de abril, a gente fechou e aí você calculou que movimentou 50 mil reais e que teve uma venda de Bitcoin que você teve lucro. E o lucro foi de 5 mil, um exemplo. Você vai pagar 15%. No mês seguinte, no mês de maio, fechando o mês, você faz a apuração, gera DARF 15% do lucro, fechado? E isso aqui é o ganho de capital, pagamento mensal, corretora nacional, pagamento mensal. Então, mais uma vez recapitulando aqui para ficar claro, temos diferenças de N e GCAP para a corretora nacional, ou seja, eles declaram o que você faz, só que você tem que saber o que eles declararam e gerar a DARF, assim como é na bolsa. Você vai gerar a DARF em cima do lucro e vai pagar, pegando esse exemplo aí dos 50 mil movimentados, lucro de 5 mil na operação de Bitcoin, você vai pagar 15% em cima do lucro e é assim que funciona, beleza, pessoal? E aí nós temos o outro caso, que seria o quê? Além das corretoras nacionais, tem as internacionais, que aí o negócio começa a ficar um pouco diferente, mas também não é difícil. O que acontece? Mudou, né, com essa movimentação de 22, ou melhor, de 23 para 24. Agora, é o seguinte, corretora nacional, você tem uma alíquota, que a regra era o seguinte, você pagava mensal e agora não é mais mensal, é anual. E aí você tem uma alíquota única de 15%. Em cima do lucro, só que é lucro anual, e antes você tinha várias operações, digamos que você fez 3 operações, 2 você teve prejuízo, R$1.000 em cada uma, e teve uma de lucro de 2.000, teoricamente você está zerado, e não podia bater o prejuízo, agora você pode. Então vamos lá, corretora internacional, vamos pegar a IN. Você tem que declarar mensalmente toda a sua movimentação, tá? Você, investidor, investidora, tem que declarar, vou até pegar essa caneta maior, tem que declarar suas movimentações, tá? Tem escritório que faz isso. Dá uma olhada, isso facilita a tua vida. Não gera o pagamento de imposto. E aí vem para ganho de capital. Anual agora, tá? Alíquota única, 15%, lucro anual. Então, todo mês você vai declarar as suas operações na IN. Ou seja, declarou compra e venda, no final do mês você vai falar, opa, esse mês aqui eu tive um lucro de 5 mil, esse mês eu tive um prejuízo de 3 mil, e você vai somando. No final do ano, você vai ver o lucro que você teve, e aí tem algumas sacadas aqui, pessoal. E aí você vai pagar um imposto de 15% sobre o ganho, tá? Pode abater as perdas, ou seja, chegou no final do ano, você vê que tem um projeto que você tá, por exemplo, no dia 30 de dezembro, você vê que você tem um lucro lá, você vai vender esse projeto aí, ó, pessoal, uma dica, uma sugestão, tá? Você pode vender esse projeto que você tá num prejuízo de 3 mil, 5 mil, abate do lucro. Depois, se quiser recomprar no comecinho do ano, você recompra, tá? Mas aí o grande ponto é que você usa para abater. Então, isso aqui, pessoal, isso aqui é ouro, pessoal. Tem que entender que você tem que jogar com o jogo. Então, você tem alguma coisa para abater seu lucro, você vai diminuir seu imposto. Agora, é o seguinte, você tem que... Isso aqui é importante, presta atenção. Você precisa declarar mensalmente a IN 188. 1888, sempre vou errar. O que é isso? Se você não declara que você comprou, você não vai pagar 15%, porque você vai declarar ganhos, e a alíquota sobre ganho, para quem trabalha com CLT sabe, 27,5%. Então, peraí, você só vai pagar 15% de imposto, 15%, se tudo estiver declarado que você comprou e vendeu. Se você não declara na IN,
Como que você vai pagar imposto sobre uma coisa que não existe? Pegou a visão? Se você não declarou mensalmente a obrigação que você comprou ativos, vendeu ativos, teve lucro no mês, isso aqui quer dizer que você é um trader, um investidor, investidora. E aí você não vai conseguir pagar essa alíquota, você vai pagar 27,5%. Então é importante que você não só utilize a IN no dia a dia para você estar no dia a dia tudo certo com a receita, como também para poder pagar um imposto menor. Outra coisa que você como cidadão, residente fiscal aqui no Brasil, você tem a obrigação de declarar isso. E se não declarar a IN, você pode tomar multa lá na frente. E aí sai muito caro. Você vai tomar uma multa, às vezes todo o seu lucro da operação vai para a multa. Então regularize essa parada, é a minha indicação para você. Se você não quer pagar imposto é roubo, faz o que você quiser. Mas você tem que saber que se você não declara e você é um cidadão brasileiro, residência fiscal aqui, não só você vai ter problemas com a receita lá na frente. Imagina que você ganhou do nada aquela moedinha maluca que você não declarou a compra, você ficou milionário. Você comprou uma meme coin explosiva maluca, nem foi Bitcoin. Sei que vocês gostam dessas coisas doideiras aí. E aí você ficou rico. Como que você declara para a Receita? Como que você traz o dinheiro para o Brasil? Como que você usa para comprar alguma coisa aqui? Se você não declarou. Se não declarou a compra, você vai declarar o que? Ó, pessoal, ganhei. Aí eles podem investigar, te aplicar uma multa e além de pagar uma alíquota de 27,5% para trazer o dinheiro, você ainda vai pagar uma multa. Então, pessoal, vai sair muito caro lá na frente. Então, a minha dica aí para todos vocês, tá, que querem investir, fazer corretamente, é o seguinte: pô, faz a parada certa, principalmente se você pretende usar dinheiro no Brasil. Agora, aí vem as particularidades. Digamos que você quer morar fora. Digamos que você não quer morar mais no Brasil, você não quer usar o dinheiro aqui. Aí tem casos e casos. Mas se você mora no Brasil, quer usar o dinheiro aqui, quer comprar um carro, uma casa, qualquer coisa, usar o dinheiro, você tem que declarar. Se não declarar, a Receita vai achar que você está fazendo coisas ilícitas. E na verdade, isso é, de certa forma, ilícita. Ela vai te investigar, ela vai te aplicar multa e às vezes todo o seu lucro vai por água abaixo porque você não declarou corretamente. Então, a parte aqui, eu estou regularizando tudo que eu posso para não ter problemas com a Receita. Eu não sei quanto que eu vou ganhar, mas se eu ganhar, eu não quero ter problema lá na frente. Eu quero poder usar esse dinheiro. Aí tem algumas questões também, que seria o seguinte, pessoal. Se você falam muito de offshore. Com essa mudança de regra, né? Offshore nada mais seria você ter uma empresa fora do Brasil. Se você tem um offshore e vai trazer o dinheiro para o Brasil, você também vai pagar um imposto de 15%. O grande ponto é que tem outras saídas tributárias. E aí eu vou passar até o contato aqui de duas pessoas que podem falar melhor. Então, quais seriam as saídas para você que não quer pagar 15%? Você pode ter uma residência fiscal em outro país. Ou seja, por exemplo, Paraguai, Uruguai, tá? Seriam países que você pode ir que não tem imposto sobre cripto. Só que você tem que cumprir as regras de passar mais tempo fora do Brasil, tem que cumprir alguns requisitos. Então, sim, existem saídas como essa. Você vai ter uma estrutura, você vai contratar para montar da saída fiscal do Brasil. Então, existem saídas para você não pagar esse imposto. Sim, existem saídas. Então, o que você tem que entender é que você pode usar a regra a seu favor. São saídas legais. Você pode ter um offshore para proteger e blindar seu patrimônio contra o governo brasileiro. Ou seja, contra o pessoal, eu não posso falar nomes, que eles vão bloquear o vídeo, do Congresso, do STJ, para te bloquear um bem seu. Se você tem um risco Brasil muito grande, infelizmente é a verdade. Goste ou não, independente do governo. E aí os governos que realmente podem te dar uma canetada e confiscar todos os seus bens. Então, uma offshore continua sendo uma proteção patrimonial. E aí tem saídas, depende do negócio, como você vai trazer dinheiro para o Brasil. Então, entenda, novamente, resuminho, imposto de renda, declaração de bens, tudo que você tem, foto 31/12, não paga imposto, é apenas informativo. A IN 1888 é uma obrigação mensal de declarar todas as movimentações. Aí você vai apurar se teve lucro ou prejuízo. Se for corretora nacional, eles declaram para você. Se for corretora internacional, você tem que declarar toda a movimentação e para isso tem empresas que podem facilitar sua vida. Não gera o pagamento de imposto aqui na IN. A IN é informativa também. Porém,
Se for corretora nacional, você vai ter que pagar imposto se passou de 35 mil de movimentação e teve lucro em alguma operação. Aí você vai pagar o imposto, geralmente 15% aí desse ganho de capital. E no caso de corretora internacional, você que tem que declarar aqui a IN, e aí você vai ter uma alíquota de 15% para quem declarou a IN, senão você vai ser taxado muito mais, pode pagar multas, e é anual, você vai apurar todos os seus ganhos e perdas. E aí, se você teve um prejuízo numa operação, o que você pode fazer? Você pode, de certa forma, fazer abater, né, no final do ano. Opa, tô com prejuízo nesse projeto. Aí você vai abatendo para pagar um imposto menor, imposto anual em cima do seu lucro anual do que você declarou, pagou tudo certinho. E aí as saídas fiscais que você vai fazendo de acordo com o caso. Então você tem dupla nacionalidade, saída fiscal, offshore, residência, que seja, procure especialistas. E aqui eu vou passar 2 contatos para vocês, pessoal. 2 pessoas, 2 amigos aqui do mercado, que é o Boaz Bezerra, boaz.adv no Instagram, e Vinícius Borges, pessoal. Sigam esses bravos aqui, esses 2 eles têm um escritório que pode te ajudar aí muito com essa parte de saída fiscal, toda essa parte aí, como que você, com a sua empresa dentro de cripto, como que você pode abrir uma offshore. Então, para você que tem um dinheiro um pouco maior investido, quer realmente procurar as melhores saídas tributárias, procurem esses 2 que eles vão poder te ajudar. Inclusive, boa parte disso daqui que eu falei para você, eu sei que ficou um conteúdo mais longo, mas é muito importante, eu peguei de uma palestra deles. Então eu espero que vocês tenham entendido melhor essa parte aí, e eles com certeza são uma fonte de informação e podem te ajudar muito em casos aí. Agora, você tem 5 mil reais, pessoal, não se preocupa, vai com calma, declara tudo, faz tudo certinho. Então é isso, pessoal, um vídeo mais longo, mas eu tentei ser o mais didático, passar corretora nacional, internacional, as diferenças, o que gera pagamento de imposto, o que não gera. E no final, o que eu posso falar para vocês é que não adianta, o barato pode sair muito caro lá na frente. E para você que mora aqui no Brasil, tem o domicílio fiscal, a regra é uma, tem que pagar imposto e acabou. Se não, se você não quiser pagar, por conta e risco. Só que entenda, se você ficar aqui morando no Brasil, quiser usar esse dinheiro, provavelmente você pode se dar muito mal lá na frente. Então, entenda o que você está fazendo. Aqui a ideia é ser um vídeo educativo para passar as suas obrigações do que você tem que fazer. E como esse vídeo deu trabalho, pessoal, foram alguns dias de pesquisa, horas e horas vendo conteúdo, ajustando, tirando dúvidas. Se curtiu, se inscreve aqui no canal, deixa esse like e comenta aqui para ver se realmente isso te ajudou. Manda para os amigos, que isso aqui muita gente não explica muito bem. Eu sei que muita gente desconhece e acaba que pelo desconhecimento deixa de fazer uma coisa, pode ser simples, e aí pela sonegação, não fazer nada pode sair muito caro. Agora, se você acha, pô, tá com patrimônio legal, quer fazer uma saída, quer abrir uma empresa fora, fala com o pessoal aí que eu comentei, que eles podem te ajudar. Então é isso aí, espero que vocês tenham realmente curtido, tamo junto e até o próximo vídeo.